um desejo de parte do grupo de que a gente fizesse um exercício de realização de uma análise de conjuntura. Tá? Eu não tive a experiência de fazer isso com ferramentas online ainda, né? Mas uma das coisas que eu fiz, eu acho que o Beto deve ter passado para vocês, é preparar um material que nós pudéssemos começar com exemplo, fazendo um exercício que eu não sei se vai dar certo, né? Eu preparei um formulário do Google, onde cada um de nós pudesse colocar quem somos e o que desejamos, né? Que é, digamos assim, o primeiro passo de qualquer análise de conjuntura, né? O Beto deve estar com o link. Seria talvez interessante, Beto, colocar também no chat ali. Já está. Ah, beleza. Tá? Daí, A Eva encaminhou para vocês, na verdade. isso, porque daí, tendo esse material, não sei se vai dar tempo hoje, mas daí a gente podia, quem sabe, dar um tempinho e marcar um exercício de realização mesmo dos passos metodológicos que nós temos para uma análise de conjuntura, né? Então, vamos inicialmente só um minutinho, deixa eu só um minutinho, deixa eu só abrir aqui, deixar em forma de apresentação. Por que ele não está? Ah, perfeito. Muito bem. Me atrapalhei aqui, gente. Vocês estão vendo a apresentação? O que vocês estão vendo na tela aí? Porque eu não estou vendo. Estamos vendo seu WhatsApp, seu Edson. Ah, é? Na verdade, o chat da Rosângela. Não, uma conversa. Perfeito, perfeito. Só um minutinho. Agora estão vendo a análise de conjuntura? Entrou e saiu. De novo. Ferramentas auxiliares. Então, deixa eu interromper aqui e tentar compartilhar novamente. Só um minutinho. Deu? Deu. Tá. Então, deve estar aí análise de conjuntura, ferramentas auxiliares, né? Isso mesmo para vocês? Sim. Só um minutinho. Beto? Oi. Tem umas pessoas entrando aqui, você tem Eu estou admitindo, eu estou admitindo. Perfeito. Esse vermelho correndo ali não é coronavírus, né? Não, é só um laserzinho que eu descobri que tem a ferramenta. Então, tá bom. Okay. Então, gente, só para a gente entrar em ferramentas auxiliares, vamos recapitular assim muito rapidamente os conceitos gerais que trabalhamos nas aulas passadas, né? O primeiro conceito é a complexidade. O real é complexo. Lembram disso? Tão complexo que a gente tem que apelar para simplificações chamadas de teorias, né? Essas teorias, elas nos apresentam uma simplificação do real. Basicamente, elas nos apresentam as tendências centrais com maior influência nessa determinação do real, né? E, diante disso, a análise da conjuntura, a sociedade é complexa, né? Por que caminhos nós vamos? A primeira função da análise de conjuntura é determinar quem nós somos e o que nós desejamos. Tá certo?
com base nessas respostas, nós vamos entender um aspecto, a dimensão, o campo em disputa que nós estamos trabalhando, né? Então, nós estamos trabalhando em que dimensão da vida? Na dimensão do religioso? Na dimensão do econômico? Na dimensão do político? Né? Então, escolhendo o campo e quem nós desejamos, essa escolha nos leva a selecionar quem são os atores relevantes no campo aonde nós colocamos os nossos objetivos centrais. Selecionando esses atores e entendendo quem são esses atores, nós vamos buscar determinar ou colocar ali numa planilha, num caderno de informação, quais são os grandes interesses e qual é a força, o tipo de força de cada um desses atores, né? Um ator pode ter uma grande força econômica, outro ator pode ter uma grande força na comunicação social e na determinação da opinião pública, né? Entendendo o que cada um desses atores quer, então nós temos um panorama de quais os espaços que nós temos para dialogar com esses atores e quais os elementos, os espaços que nós temos para a composição nossa com outros atores que nos levem ao nosso objetivo. Ora, gente, lembrar um pouquinho aquilo que foi dito numa aula passada. Todo homem é filósofo, ele é capaz de projetar o futuro. Mas enquanto ele projeta o futuro sozinho, é só ele. Ele tem que ser capaz, então, de comunicar essa visão de futuro para outras pessoas. Então, ele tem que ser filósofo e pedagogo no processo de comunicação para outras pessoas. Um grupo de pessoas ainda é uma parte só no conjunto da sociedade. A realização do nosso objetivo depende do conjunto da sociedade. Portanto, nós temos que ser políticos também, temos que ter a capacidade de ler o campo e encontrar os caminhos, as alianças, os enfrentamentos necessários para que os nossos objetivos, então, se realizem. Fazer análise de conjuntura não é nada mais do que, tendo claro esse pano de fundo, organizar, reunir e organizar as informações sobre os atores e entender esses atores dentro daquilo que a gente chama das tendências estruturais, né? O conjunto entre atores e tendências estruturais nos leva a entender aquilo que é cenário. O cenário atual nós fazemos no diagnóstico e as possibilidades de cenários futuros nós fazemos no prognóstico. Né? Bom, então vou só interromper um pouquinho aí para dar um espaço aí para vocês se manifestarem. Até aqui está claro? Veja, entendendo a dinâmica conjuntural, as tendências estruturais, aquilo que eu não posso controlar. O que eu não posso controlar? Não controlo a inflação, não controlo o dólar, não controlo o Covid-19, não controlo e não vou eleger o Papa, que vai dar um determinado rumo à igreja. Tudo isso está fora do meu alcance, né? Conforme o tamanho do ator, né? Se eu for aí, quem sabe, um cardeal, talvez essas coisas estejam mais ou menos no meu alcance, mas não é o caso. Então, as tendências estruturais mais os atores, né, configuram aquilo que a gente chama de cenário. Então, o cenário hoje é assim: temos uma hegemonia política construída dessa maneira, uma hegemonia econômica construída dessa maneira, e as pessoas que estão no meu campo de atuação, que podem influenciar cenário, são fulano, beltrano e ciclano. Fulano tem esse interesse.
Beltrano tem esse outro interesse. O interesse de Beltrano é exatamente o mesmo que o meu e contraditório. Nós dois queremos, por exemplo, chegar à prefeitura, né? Por exemplo. Então, o interesse dele é o mesmo, mas nós estamos em oposição. Não há como compor, né? Mas o interesse de fulano é que a educação de Ponta Grossa seja popular. Isso eu posso conversar com ele, né? Posso conversar com quem tem interesse na educação, posso conversar com quem tem interesse na economia popular, em redes de economia solidária e tal. Então, eu vou verificando os atores e fazendo a leitura de quem se opõe diretamente ao meu objetivo e com quais os atores com os quais eu posso compor na busca desse meu objetivo. E, basicamente, ler como cada um deles está posicionado no campo, qual a força que eles têm, quais as alianças que existem entre eles para nós entender as nossas hegemonias provisórias. Então, no campo da política municipal, quais são os grupos que têm hegemonia hoje? Quais são os grupos que têm alguma força na oposição hoje? Quais as forças sociais que têm influência no campo, mesmo não sendo uma força de disputa política direta, não sendo um partido político, mas tem interesse no campo. Por exemplo, a Associação Comercial Industrial, a Associação de Produtores de Familiares Rurais, os movimentos populares. Então, o conjunto dos sindicatos, né? Então, eu vou lendo esses atores, acompanhando a força e os interesses de cada um dos atores e buscando os espaços para a realização de alianças, para a composição, para a construção de uma nova hegemonia a partir dessa leitura. Até aqui nós nos entendemos? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem, que é a imagem de uma pessoa perfurando o solo, né? Essas informações que eu tenho, elas podem estar disponíveis a uma profundidade maior. Muitas das coisas eu posso acompanhar, por exemplo, escutando diariamente o noticiário do rádio ou da televisão. Outras coisas talvez não estejam diretamente disponíveis. Talvez seja necessário aprofundar um pouquinho a análise para termos acesso a elas, né? Então, nós chamamos isso de ferramentas auxiliares, né? Qual é a primeira ferramenta que eu vou indicar, né? A descoberta, conversas, entrevistas com aquilo que nós chamamos observadores naturais. O que são observadores naturais? São aquelas pessoas que estão em determinados lugares e têm determinados interesses que faz com que eles acompanhem todos os movimentos do campo, né? Então, um velho vereador, um velho político que conhece todas as forças políticas do momento, ele naturalmente, pela sua posição e pelo tempo de observação que ele tem no campo, ele pode dizer, olha, esse grupo não vai com aquele. Por quê? Porque no passado eles tiveram uma briga assim, assim, então ele vai se aliar com todo mundo, mas não com aquele que eles são inimigos, né? É possível fazer, porque o interesse de tal pessoa é tal coisa. Então, esses observadores naturais, pela sua posição, eles guardam na sua memória, um conjunto de informações que, para quem está chegando nesse momento no campo, é de difícil obtenção, né? Essas pessoas, pela sua experiência e pela sua memória,
conhecem os atores e a forma de agir de cada ator. E pela sua experiência e memória, eles podem antecipar as ações mais prováveis. E muito provavelmente eles mesmos, né, esses observadores, são atores do campo, né? Aqui em Ponta Grossa eu conheço uma pessoa assim. Um amigo meu, que é presidente estadual do PCdoB, é uma pessoa que se mantém constantemente atenta ao campo da política. Quando a gente quer saber alguma coisa, a gente fala com ela, diz, olha, não, aí não adianta, fulano e tal já fez isso, já ganhou um favor de fulano, tem tal coisa e tal, então ele já rapidamente nos diz aquilo que a gente precisa saber dos atores. É claro que eles, observadores naturais, não podem ser a única fonte de informação, mas pode ser uma fonte de informação importante. Tá certo? Para frente. Além dos observadores naturais, nós podemos utilizar instrumentos de pesquisa. Uma das formas de fazer pesquisa é a pesquisa de opinião. O que a maioria das pessoas nesse momento pensa sobre isso? Qual é o grau de influência que um acontecimento recente teve, por exemplo, no prestígio e na força de um determinado ator social? Não se sabe ainda, não se teve uma medição. Então, nós podemos ir a campo para tentar medir isso. É claro que não se pode entrevistar todas as pessoas de uma comunidade, então a gente seleciona uma amostra delas. Para o sucesso de uma pesquisa de opinião, o planejamento da amostra e aquilo que a gente chama de segmentação é muito importante. O que é segmentação? Por exemplo, a minha amostra ela tem que ser proporcional à população dos bairros de Ponta Grossa. Porque eu tenho uma segmentação sendo os bairros. Ela tem que ser proporcional em número e equivalente ao que a população tem de masculino e feminino, né? Divisão por gênero. Ela tem que ser proporcional a todos aqueles elementos que nós consideramos que influencia o campo no qual eu estou atuando. Então, por exemplo, se eu tenho informação sobre a divisão da população em religiões, talvez a minha segmentação tenha que ser proporcional a essa divisão, né? Primeira questão. Segundo elemento, construção e teste do formulário de pesquisa. O formulário de pesquisa ele tem que ser construído e tem que ser testado, né? E, naturalmente, ele tem que ser bem preparado, no sentido de que as perguntas não podem ser preconceituosas, não podem induzir a um determinado resultado que eu quero, né? Eu sempre cito como exemplo uma pesquisa que foi feita no âmbito sindical há muitos anos atrás, e o desejo daquele sindicato era verificar a influência familiar na determinação do voto, né? Daí eles colocaram uma pergunta mais ou menos assim, quer dizer, você, se fosse mulher, vota na pessoa que o seu marido indicar? O resultado foi desastroso, porque essa não é uma forma de você colocar uma pergunta no formulário, porque você está contrariando contrariando como as pessoas pensam, né? As pessoas vão dizer, não, meu marido não determina meu voto. Agora, se ele tivesse colocado a mesma pergunta de outra forma, por exemplo, você e o seu marido votaram no mesmo candidato na eleição passada, muito provavelmente ele teria um resultado muito diferente do que foi o resultado da pesquisa. E aí, feita a coleta dos dados, a busca de compreender
os recortes, o perfil do eleitor, se for uma pesquisa de eleição, quais os resultados diferentes por recortes de gênero, de idade, de classe social, como esses resultados se comportam, por exemplo, quando distribuídos no espaço, quer dizer, as pessoas de uma região da cidade tendem a ter um comportamento diferente do que outra região da cidade, né? Como esses fenômenos se comportam ao longo do tempo. São fenômenos de curta duração, de média duração ou de longa duração. Então, um timeline. Uma pesquisa apenas, ela pode ser insignificante e a margem de erro pode ser muito grande. Mas quando eu tenho um acompanhamento constante do campo da pesquisa, a pesquisa pode ser uma ferramenta poderosa. Só um minutinho, vou interromper aqui um pouquinho para voltar. Uma pesquisa pode errar. Uma série de pesquisas e o acompanhamento do campo, ela já vai ter uma chance de erro muito maior e permitir uma interpretação do analista de maneira muito mais ampla. Então vejam, gente, para acompanhar os atores, muitas vezes, e na maioria das vezes, me basta acompanhar os seus movimentos pelas notícias, pelas conversas, pela observação das alianças que estão sendo feitas. Às vezes, eu preciso de uma ferramenta um pouquinho mais aprofundada. Aconteceu algo, um escândalo, por exemplo, né? Em que medida esse escândalo vai afetar os atores de maneira diferente? É algo recente, eu não sei, tenho que pesquisar. E aí, a pesquisa, ou a ferramenta de pesquisa na União pode ser uma ferramenta auxiliar. Até aqui nós nos entendemos? Beto, no chat tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma necessidade de aprofundamento? No momento, não. Gente, vão colocando lá as perguntas no chat, porque alguns conceitos não são difíceis, mas podem ser, muitas vezes precisam ser melhor explicados. Tá ok? Então vejam, basicamente a pesquisa de opinião, ela se baseia num determinante estatístico. Se eu tenho um conjunto amostral bastante próximo do conjunto da população, o resultado desse conjunto amostral, sem eu precisar perguntar para o conjunto da população, pode revelar algo sobre o que eu preciso saber no campo em relação a um determinado ator, em relação a um determinado acontecimento. Tá ok? Vamos voltar para a segunda ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês. Tá? Então, a primeira ferramenta é entrevistas com quem conhece o campo. A segunda ferramenta, bom, as entrevistas podem ser muito interessantes para eu acompanhar e organizar as notícias, as informações disponíveis. Né? Bom, isso não é suficiente. O que se pode fazer? Pode-se fazer uma pesquisa. Uma pesquisa, ela nada mais é do que uma busca amostral, se eu distribuir corretamente ela no território, se eu tiver uma amostragem adequada em relação à organização da população, uma busca amostral em relação àquilo que não está disponível imediatamente. Então, eu preciso aprofundar. Outra ferramenta que nós estamos apresentando aqui como possibilidade é a análise das redes sociais. E quando eu falo redes sociais, eu não estou falando aqui em Facebook.
A análise das redes sociais é uma tecnologia de pesquisa que analisa a realidade não apenas no seu quantitativo geral, mas analisa a realidade a partir das relações que os atores estabelecem entre si. Exemplos de análise de rede: alianças partidárias. Se eu estou numa relação econômica, as relações de compra e venda, né? Fornecedor e consumidor. Se eu estou analisando as posições da elite de uma determinada sociedade, as pertenças institucionais ou pertenças religiosas podem revelar alianças entre os indivíduos. As relações de parentesco são também alianças sociais, né? As relações de amizade são também relações sociais, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que usa financiamento de campanha como métrica para entender e apresentar alianças políticas, né? Na medida em que a pessoa, um grupo de pessoas financia, então eu tenho o financiador da campanha e tenho o candidato. Tomado no conjunto, nós podemos identificar grupos e como os grupos se comportam um em relação aos outros. Esse foi o exemplo que eu dei, se não me engano, na aula passada, quando nós falamos, olha, o governo da Dilma já começou com dificuldade. O financiamento de campanha revelava já um conjunto de alianças partidárias que trariam dificuldades para o governo Dilma. Então, isso pode ser feito através das análises de relações sociais, das análises de redes sociais. O que a análise das redes sociais me revela? Me revela, num determinado campo, quais são as centralidades desse campo e quais são as periferias. Segundo lugar, ele me dá tipos de centralidade, né? Então, você tem a pessoa que tem o maior número de relações, centralidade e grau. Outro não tem o maior número de relações, mas tem as relações mais pesadas. Então, isso é centralidade de grau ponderado. Tem outra pessoa que não está exatamente no centro das relações, mas ele é capaz de transitar em grupos diferentes. Então, aquilo que nós chamamos de centralidade de intermediação. Então, centralidades e periferias é uma das potencialidades que a análise de redes sociais me permite. Em segundo lugar, a análise de redes sociais me permite a identificação dos grupos de interesses, porque aí os grupos e as pessoas que têm o maior número de relações entre si formam comunidades e, por sua vez, essas mesmas centralidades têm as suas próprias relações com outros grupos. Então, dentro de uma comunidade, eu tenho também uma centralidade, assim como na outra comunidade. Eu coloquei aqui um exemplo de rede social. Perceba, aqui nesse núcleo, são os atores mais centrais no conjunto da rede. Mas percebam que eu tenho também aqui comunidades maiores e menores. E eu tenho atores e pessoas que, digamos assim, se comunicam. Por exemplo, essa relação aqui articula duas comunidades diferentes. Para que serve isso? Quando nós sabemos fazer, quando nós soubermos fazer. E é claro que é uma técnica que não é difícil, mas precisa de algum treinamento. Para que nos serve isso? Muitas vezes nos serve justamente para nos orientar
num grupo complexo, numa complexidade de relações, nos diz, olha, para onde nós temos que ir. Tem um livro que se chama Análise de Redes Sociais com um Determinado Software, com o Pajek. Ele dá um exemplo da usabilidade das redes sociais. Não é um exemplo muito legal. É um exemplo que mostra uma certa manipulação. Mas ele dá um exemplo que de fato aconteceu. Quer dizer, uma determinada fábrica que tinha lá seus 2.000, 3.000 funcionários estava com dificuldade de negociação com o sindicato. Contratou um sociólogo fez lá uma análise dos seus empregados. E a pergunta que ele fez é uma pergunta simples. Olha, quem são as pessoas? Me cite aqui 3 ou 4 pessoas nas quais você mais confia. Me cite 3 ou 4 pessoas nas quais você mais confia nas suas relações profissionais, deu uma rede. E ele descobriu, que é um exemplo dos Estados Unidos, uma fábrica nos Estados Unidos, ele descobriu que o elemento que mais juntava as pessoas estava dividido em 2 categorias. Uma, a língua. Ele tinha funcionários de língua inglesa, ele tinha funcionários de língua espanhola. Em segundo lugar, a idade. Ele tinha funcionários mais jovens e funcionários mais velhos. Os mais velhos tendiam a confiar entre si, os mais jovens tendiam a confiar entre si. A partir disso, ele identificou as pessoas mais influentes em cada uma dessas comunidades e apresentou a proposta que estava sendo feita, em vez de fazer a intermediação direta pelo sindicato, que seria o canal normal, ele apresentou a essas pessoas mais influentes, a sua proposta, e na próxima reunião do sindicato a proposta acabou sendo aprovada, né? Então, só para se ter uma ideia, quer dizer, quando eu analiso as redes sociais, eu também sou capaz de analisar quais os grupos e quais as pessoas mais influentes nesse grupo, e, portanto, eventualmente, com quem eu devo ou não devo falar em relação a um determinado tema. Aqui eu tenho que parar um pouquinho, porque eu temo que talvez algumas pessoas tenham dito, não, mas isso é muito maquiavélico. Mas é análise de conjuntura. É a nossa capacidade de nos colocar no campo e ter uma leitura desse campo, né? E fazer escolhas mais ou menos balizadas nas informações que eu tenho ou nas pesquisas que eu faço. Até aí está mais ou menos claro, gente? Tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos... Só um Tem pouquinho. uma pergunta da Fernanda. Isso. Toda análise de conjuntura irá precisar dessas ferramentas auxiliares, exemplo, pesquisa, de opinião e análise de redes sociais, que são ferramentas que exigem bastante conhecimento e treinamento para serem bem feitos. Caso não, como distinguir isso? Existem critérios estabelecidos ou vai da instituição do pesquisador? Mais ou menos? Aqui nós entramos num ponto delicado, né? Porque a análise de conjuntura, ela tem graus de profundidade. É o grau de profundidade que eu diria de uma observação atenta e sistemática, né? Qualquer instituição que queira fazer análise de conjuntura, ela tem que ter, ao menos, um conjunto de pastas reunidas as informações necessárias. Essa é uma técnica. Outra técnica é a seguinte: eu reúno um determinado grupo de pessoas, 20 ou 30 pessoas. E cada uma dessas pessoas, ela foi escolhida porque ela detém o conhecimento, ela é um observador natural a partir de um determinado aspecto.
Então, eu vou fazer planejamento que tem 2 ou 3 industriais, conhece o campo econômico, tem 3 ou 4 sindicalistas, conhece o campo sindical, né? Tem alguns professores, conhece o campo da educação, então eu tenho um grupo e o conhecimento do grupo é maior do que cada indivíduo em particular. Então, o moderador ele vai sistematizar esse conhecimento de todo mundo e compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Então, essa é uma outra técnica. Não necessariamente eu preciso fazer pesquisa, né? Agora, vamos imaginar uma situação diferente. Eu me tornei presidente da República e preciso negociar com 500 congressistas. Percebe? Nesse caso, eu tenho que ter uma ferramenta de análise e de acompanhamento da conjuntura um pouquinho mais sofisticado. As coisas que acontecem, por exemplo, aconteceu o Covid agora, uma coisa que eu não consigo controlar, isso tem impacto diferentes nesses atores que estão em contato com o conjunto da população. Então, aí eu preciso de ferramentas um pouco mais sofisticadas, né, para medir as consequências de cada um dos meus atos. Vamos voltar à ideia de um jogo de xadrez, né? Lembram? O jogo de xadrez, cada peça, ela modifica a configuração geral do tabuleiro quando uma peça se movimenta. E ela sai de uma posição e entra noutra posição. Ela pode estar protegida, ela pode estar vulnerável, conforme o movimento que ela fez. Ela pode ser um movimento de ataque ou pode ser um movimento de proteção, um movimento de defesa. Então, isso eu faço ou organizando informações, ou trabalhando um planejamento participativo, que é o que nós mais usamos nos movimentos populares, aonde o conjunto das pessoas amplia a nossa capacidade de observação e a gente sistematiza isso, né? Ou eu tenho um trabalho, digamos assim, um pouquinho mais especializado a partir de ferramentas que estão à disposição. Nenhuma dessas ferramentas ela é impossível, né, de se fazer. O Beto lembra que a gente tinha as nossas equipes domiciliares de pesquisa fazendo pesquisa a um custo relativamente barato. Se eu tiver 10 pessoas dispostas a colaborar com a entidade e eu colocar essas pessoas estrategicamente em pontos da cidade que me deem uma segmentação ampla da cidade, eu posso ter uma relativa certeza de que a tendência do campo está indo numa ou noutra direção, né? Se eu fizer uma pesquisa, O que eu achava, Pode falar, Beto. o que eu achava interessante nesse campo de pesquisa, porque às vezes a gente olha assim, né? Vamos pesquisar um determinado bairro, mas um bairro ele é dividido em vários setores e subsetores, tá? Então a pesquisa nós nos baseávamos na base do IBGE, né? E que ele se separa sobre exatamente as subdivisões internas, porque você tem várias variações em determinado campo, né? E para você poder ter uma visão mais clara, porque conforme os setores, ou subsetor, você vai ter são cenários diferentes, né? Tá? Não são cenários diferentes e aí provocam naquelas áreas respostas diferentes àquilo que você está perguntando, né? Sim. Tá. E nossas pesquisas eleitorais aqui, quando a gente faz uma campanha, a gente sempre acompanha para passo cada
ela trabalha todo feito em cima de estratégia, tá? Onde nós vamos trabalhar. Sempre nos demos, mesmo quando perdemos, tivemos muitos votos, na verdade. De 96 para cá, sempre tivemos bastante votos, tá? Tá? Como tivemos 2 segundo turnos que nós perdemos, com menor diferença no Brasil, na verdade. Né? E ganhamos uma eleição. Não, só para completar, é uma situação quando eu faço uma pesquisa. A minha possibilidade de errar aumenta muito. Outra situação é quando eu leio as pesquisas que estão nas notícias e leio 2 pesquisas com metodologias diferentes, querendo compará-las. Não funciona, né? Qual que é o ideal? O ideal é que, a partir do objetivo daquela instituição, se faça um acompanhamento sistemático, né? Porque aí uma pesquisa vai corrigindo as outras, né? Eu tenho uma margem de erro que pode dar um pouquinho para cima num momento, um pouquinho abaixo em outro momento, mas o acompanhamento sistemático vai me apontando um caminho. Se eu mudar a metodologia, eu perdi toda aquela série de dados e teria que começar de novo, né? Mas isso depende. A pesquisa é uma ferramenta de aprofundamento. Vamos acompanhar. Vamos usar um exemplo. Que é o exemplo da pesquisa. Preciso sempre da pesquisa? Não, depende. Depende. O agricultor experiente, tá? Ele vai se mover conforme a sua observação. Ele sabe que choveu, ele sabe que em determinado momento, num determinado lugar, teve erosão. Ele sabe ler quais as plantas que são indicadores de um solo mais rico ou de um solo mais pobre. Então, em 90% dos casos, a observação ela é suficiente para uma análise de conjuntura. Em 90% dos casos. Em alguns casos mais delicados, alguns projetos, digamos assim, que dependem de mais acerto, então, nesses casos, a gente aplica uma ferramenta mais especializada. Por isso que a gente chamou de ferramentas auxiliares. Tá certo? Eu não sei se respondeu a pergunta. Quem fez a pergunta pode se manifestar se quiser. Fernanda. Respondeu sim. Tá bom. Então vamos lá para a próxima. Então nós falamos em primeira ferramenta auxiliar, a nossa capacidade de conversar com pessoas que, estando em determinadas posições, têm uma visão diferente do campo de análise. Então, aquilo que nós chamamos os observadores naturais. Segundo, isso eu preciso medir algo mais rapidamente ou de maneira mais aprofundada ou de maneira mais sistemática. Pesquisa de opinião. Agora, eu preciso responder algo que é de outra natureza, que é a natureza das relações. Quem está aliado com quem? Aí é análise de rede social, né? Esse é um exemplo aqui de uma rede que ela é construída naturalmente a partir do Facebook. Quem é amigo de quem? Quem se comunica mais com quem? E aí eu vou supor que quem se comunica mais com a outra pessoa tem uma maior familiaridade, uma maior proximidade com aquela pessoa, né? E, portanto, maior capacidade de influenciar a pessoa, se for o caso. Né? E a última é análise de texto ou análise do discurso. Né? A análise de texto ela pode ter, assim, um elemento que é muito tranquilo, muito senso comum. Se eu colocar numa pasta todos os pronunciamentos feitos por uma determinada pessoa, com o tempo eu vou ter uma ideia da tendência de pensamento dessa pessoa. Né?
Então, por exemplo, nós não fizemos isso. Mas nós poderíamos e deveríamos ter uma pessoa que a todo discurso pronunciado na Câmara se colocasse na pasta de alguma pessoa e alguém acompanhando. Qual a tendência dessa pessoa? Então, essa é uma. A análise do discurso tem uma base teórica, que é o seguinte: a língua é o nosso principal instrumento de comunicação e de construção de pensamento. O principal construtor de uma cultura é a língua. E uma boa observação da linguagem pode ser o fio para nós compreendermos os atores e sua posição no campo. Em termos de análise de discurso, nós temos basicamente duas abordagens. Uma abordagem quantitativa. Quando a pessoa fala muito sobre um determinado assunto, significa que aquele tema é importante e caro para essa pessoa. Psicólogos, psicanalistas usam muito essa técnica. Na Bíblia, né, diz o seguinte: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, não é verdade? Aquilo que nos importa, nós tendemos a ficar perto, a falar sobre isso. E isso revela centralidade e revela periferia. Agora, existe outra forma de análise do discurso que nós chamamos também, isso é análise quantitativa. Existe outra forma também que é análise qualitativa. A análise qualitativa permite a construção das redes de sentido, nós chamamos redes semânticas, que, no fim, tem como objetivo revelar a estrutura dos argumentos que estão em disputa no campo. Aqui eu tenho que dar uma paradinha para explicar um pouquinho melhor. Vejam, para que serve a análise de discurso? Mais ou menos para dizer o seguinte: olha, as pessoas que não gostam de você pensam isso, isso e isso, argumentam dessa maneira. As pessoas que gostam de você argumentam aquilo, aquilo e aquilo e aquilo. Percebe? E aí eu vou ter uma estrutura de argumentos que tendem para um lado e tendem para outro. Existem outras técnicas também. Tem uma técnica de análise de discurso que se chama análise de sentimentos. Basicamente, as pessoas confrontam um dicionário de sentimentos positivos e negativos e associam, por exemplo, com todos os tweets onde entra a palavra fulano de tal ou uma determinada marca, para saber se a maioria dos comentários é positivo ou a maioria dos comentários é negativos. Isso pode ter uma série de utilidades e o governo federal usa muito isso para saber qual é a imagem do Brasil no exterior. Será que o Brasil, como ponto de destino turístico, ainda é bem comentado ou mal comentado nas redes sociais? Né? Isso vai dar uma baliza para as ações, por exemplo, que podem ser feitas na área do turismo, na área de agricultura, o agronegócio, qual é a imagem que os produtos agrícolas brasileiros têm no exterior ou internamente, como isso está colocado. Né? Isso pode ser feito através das ferramentas de análise de discurso. Pois bem, e aí eu tenho uma proposta. Vamos responder aquelas questões no Google Forms. Que tal cada um de nós tentarmos construir um parágrafo dizendo quem somos e qual é o nosso objetivo central? O que nós queremos? Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Só um minutinho.
Muito bem, agora não estou partilhando aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Google Forms. Oi, Edson. Oi. Oi. Então, eu já respondi, achei que era para entrar na plataforma, eu fiz uns comentários lá. Não, Questionário perfeito. e fiz umas respostas, achei que era para entrar critério, né, para entrar na terceira etapa. Isso. Muito bem. Então, nós temos aqui 9 respostas. Tá? E aqui, vamos ver aqui. Perfeito, gente. Então, agora vamos propor um exercício aqui. Já é 21 horas. 21h05. Beto, como nós poderíamos organizar isso? Nós podemos entrar no Google Jamboard, ali e tentar dar uma sistematização a essas respostas. Que tal? Ou nós poderíamos fazer usar outra metodologia. A partir dessas respostas, nós temos 39 pessoas, temos apenas 9 respostas. Nós poderíamos fazer um esforço para que cada um respondesse e poderíamos marcar um encontro adicional. Aí eu vou pegar esse resultado do formulário, né, e tentar fazer um exercício de como esse grupo, os nossos participantes aqui, como eles se organizam em torno de um conjunto de ideias. O que vocês acham? Agora estou, de fato, perguntando para vocês. Gostaria que as pessoas se manifestassem para a gente seguir, digamos assim, o próximo conteúdo lógico, digamos assim, da coisa. E eu faço essa colocação da seguinte maneira, e pela seguinte razão. A experiência de dar aula intermediado pelas tecnologias é um pouquinho diferente da experiência da aula presencial. Na aula presencial, você sente muito mais fortemente o feedback das pessoas. Né? E aí, muitas vezes, o Beto já acompanhou, a gente faz o planejamento trabalhando com tarjetas, as pessoas vão expondo as ideias, a gente vai organizando as ideias. É a primeira vez que eu tento fazer isso presencialmente. Fazemos um exercício. Então, a pergunta que eu faço para vocês, gente, podem responder no chat aí. Fazemos um exercício a partir das respostas já dadas, ou rapidamente, isso deve demorar uns 20 minutos, mais ou menos, ou ampliamos as perguntas e fazemos um encontro adicional para a gente fazer esse exercício. Está com você o doutor da resposta aí, Beto. Com licença, Beto e Edson, tem uma sugestão para dar para o pessoal responder. Embaixo da telinha de vocês tem lá a reação. Quem quer mais um encontro, põe o positivo. Fica fácil para a gente visualizar. Legal. Todos querem mais um encontro. Tem ideia da resposta, Beto? Qual é o nosso próximo passo? Tem 3 positivos. Não, está surgindo mais. Na minha contagem já tem 7, Beto. É isso que eu ia falar, tem mais. 8, 9, 10. Aonde que coloca o positivo? Pode só fazer com a mão também, se você não consegue achar. Aonde que eu acho? Isso, já vi ele do seu pitol também. Obrigada. 9, 10. A maioria deu. Já temos maioria já. A maioria deu positivo. A maioria deu positivo antes. Para a gente fazer um próximo encontro fazer ou um para próximo fazer encontro. Um exercício agora. Fazer Tá um próximo encontro.
Certo. Só que é o seguinte, segunda-feira da semana que vem, bom, não vai estar, isso aqui, o sistema vai estar disponível, eu posso deixar disponível. Eu estarei acompanhando uma live que eu falava no início sobre o diálogo interreligioso, tá? Mas eu acho, Beto, que não tem problema até a gente ampliar isso e deixar mais uma semana. Só deixa eu explicar para vocês qual que é o objetivo. Sim. Quando nós fizermos a proposição quem somos e o que queremos, nós tínhamos clareza de que este é um grupo heterogêneo. Então, tem o pessoal da Ordem Franciscana Secular, tem o pessoal do Conselho de Leigos, tem o pessoal da APP que está junto aqui, é um grupo heterogêneo. Então, dificilmente nós teríamos um único sujeito da análise e um único objetivo da análise. Está claro até aqui? Tá? E esse é o pressuposto da análise conjuntura. Se eu tenho um grupo e reúno um grupo para fazer análise de cultura, fazer análise de conjuntura, a primeira coisa que nós temos que responder é o seguinte: o que somos e o que queremos. Porque um planejamento é dizer o seguinte: nós somos o grupo político tal, queremos ter uma boa participação nessas eleições. Outra coisa é dizer, olha, nós somos um grupo assim que quer ter uma atuação de médio e longo prazo na intervenção na realidade juvenil da nossa cidade. Para cada uma dessas respostas, eu definindo a pergunta, a resposta caminha por trilhos completamente diferentes. Tá claro? Então, o ideal é fazer análise de conjuntura por grupo de interesse. O que foi a minha ideia? A minha ideia é dar uma entrevista, perdão, fazer um formuláriozinho rápido, aberto, para que nós pudéssemos identificar como se faz o agrupamento de identidades e de interesses. E aí nós vamos usar uma técnicazinha que é justamente a técnica de análise de discurso. Nós vamos pegar as suas respostas e, pelas suas respostas, vamos identificar as pessoas que têm as ideias mais próximas em relação a quem somos e o que queremos. Tá certo? Isso exige um pequeno trabalho técnico, levaria uma meia hora mais ou menos aqui para mim passar, mas a gente pode ampliar as perguntas e fazer isso com um pouquinho mais de calma num próximo encontro, que daí a gente não vai precisar de 2 horas, a gente vai precisar de um pouco mais de meia hora para a gente mostrar como se faz. Eu vou usar uma tecnologia, um software que se chama Jeff, para fazer isso. Mas é necessário que se faça com o software? Não. Nós poderíamos fazer isso com tarjetas. Eu vou dar um exemplo aqui para que quem não puder vir na próxima aula mais ou menos se situe, tá certo? E aqui vamos fazer o seguinte. Lembrando, Edson, que o sistema do Zoom tem um quadro branco e que você pode usar tarjetas. Isso eu não sabia, Beto. Existe isso. Eu nunca usei, mas eu já vi usarem, tá? Então é possível. Tá? Bom. Só temos que descobrir como é que trabalha isso. Certo. Enquanto nós não descobrimos, tá? Vamos usar o Jamboard. Tá certo? Todo mundo vendo aqui? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Um a um, vão me dizendo, olha, o que desejamos? Quem se manifesta?
Tá, vamos fazer o seguinte, vamos às nossas respostas já. Vamos pegar algumas delas. Tá. Vamos às respostas, tá certo? Bom, vamos lá, quem somos nós, então? Buscamos agregar a Diocese de Ponta Grossa. Tá? Vamos a outra pergunta. O que queremos? Qual é o nosso objetivo formar negócio? Está aqui. Formação, melhorar o nosso conhecimento. Vou pegar mais uma só para a gente... Qual é o nosso objetivo principal? Conhecer a realidade e orientar a ação. Vamos para frente. Qual é o nosso objetivo principal? Divulgar o Evangelho. Eu vou, como é um exercício, vamos fazer aqui o que esses elementos têm em comum. Né? Representar os leigos na Diocese de Ponta Grossa. Temos algo em comum aqui? Opa. Formação, melhorar o nosso grupo. Definir o grupo para ser a ação concreta. Né? Ação concreta. Divulgar o Evangelho. Agregar e representar a igreja. Formação. Tá certo? Por enquanto, nós diríamos que nós temos aqui um grupo de intercessões, né, que nós precisaríamos ir aprofundando. Só um minutinho. Em que medida atuar na diocese está ligado a representar o Evangelho? Em que medida orientar a nossa ação está ligada a representar o Evangelho e atuar na diocese? Então, nós vamos buscando as interseções e fazendo reformulações. Presencialmente, nós agregaríamos as pessoas e dizer o seguinte, olha, será que representar a Diocese de Ponta Grossa e divulgar o Evangelho não podem se sobrepor numa mesma formulação? Nos organizarmos para evangelizar em Ponta Grossa? Será que a formação não poderia levar a uma formulação comum? E aí nós iríamos trabalhando o grupo até chegar a uma formulação comum ou então a 2 ou 3 formulações comuns que levariam a 2 ou 3 análises de conjuntura. Porque me organizar, por exemplo, em torno da formação supõe determinados atores e determinados objetivos. Me organizar em relação a evangelizar também implica eu definir o que é evangelizar para mim. Né? E me organizar em torno da instituição igreja significaria também definir qual é o objetivo dessa instituição.
não estou falando de Ponta Grossa, vou evitar falar de Ponta Grossa, mas, digamos assim, uma igreja em geral pode ter como objetivo transformar a sociedade para reduzir a desigualdade, pode ter como objetivo afirmar cada vez mais o seu poder e a sua organização. Né? Vamos comparar Igreja Católica, Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, etc. Cada uma dessas instituições podem ter objetivos diferentes. Né? Evangelizar pode significar, para uma, ter acesso aos meios de comunicação, para poder pregar na televisão e na rádio. Evangelizar, para outra, pode significar organizar a sociedade, no sentido de que a sociedade caminhe em direção à sua libertação. Essas formulações, a partir de uma primeira rodada geral, elas têm que ir sendo, digamos assim, construídas a partir do questionamento. E o questionamento significaria justamente o seguinte: o que significa isso que você falou? E em que medida isso que você falou pode ser juntado com aquilo que o outro falou? Eu fazer parte da diocese, do plano de pastoral da diocese, significa a mesma coisa do que o outro grupo disse, evangelizar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu não acertar as pontas no início da análise de conjuntura, eu vou construindo algo sem alicerce. Porque na determinação dos objetivos lá na frente, ou na escolha dos parceiros, dos atores, ou na análise da estratégia a ser desenvolvida, as diferenças em um momento vão aparecer. Por isso, o primeiro e mais difícil passo é determinar quem somos e o que queremos. Né? Para que os outros passos sejam possíveis. Para um grupo, o objetivo central pode ser, por exemplo, conquistar um espaço de comunicação. Olha, vamos comprar uma rádio. E se eu comprar a rádio, eu vou conseguir evangelizar. Tá certo? Para outro, o evangelizar pode ser completamente diferente. Pode ser ir à periferia, conhecer as necessidades das pessoas, né? E abraçar as suas necessidades como Jesus fez indo aos pobres. Como Jesus fez nascendo pobre e ficando entre eles. São dois projetos distintos. E o que eu quis mostrar e o que nós podemos trabalhar, talvez com um pouquinho mais de refinamento metodológico num próximo encontro, é revelar essas tensões e mostrar o caminho da superação dessas tensões através da discussão. Num primeiro momento, em qualquer metodologia, presencial ou à distância, primeira vez que vamos tentar, né? Num primeiro momento, as propostas são distintas. Mas aí a gente começa a trabalhar. Tudo bem, mas o que isso significa? O que isso significa? E o que isso significa? Você dando essa formulação e esse grupo aqui dando essa formulação, será que nós não podemos reunir uma formulação que atenda aos dois interesses? E aí a gente vai trabalhando a construção da identidade do sujeito que vai fazer a análise. Porque quem vai fazer a análise é um sujeito, tem que ser um sujeito. E os objetivos de quem vai fazer a análise tem que ser os objetivos de um sujeito. Sujeito grupal, mas sujeito da análise. Tá certo? Perdão.
Então, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho em relação a isso. Eu tô indo aqui para o campo errado, só um minutinho. Tem uma questão aqui da Maria Aparecida colocada. Objetivo aproximar-me das necessidades... Ah, não, perdão. Acho que não é uma pergunta, né, Maria Aparecida? Mas dá voz para ela, vamos ouvi-la. Maria Aparecida, você quer falar alguma coisa? Acho que não é. Ela estava apenas fazendo um comentário dentro do chat, mas não era uma pergunta, Edson. Professor Edson, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fiquei encafifada. Hoje se fala tanto da inteligência artificial, né, professor Edson? Fala muito, Sim. né? E essa análise de conjuntura, eles utilizam hoje a inteligência artificial para fazer já essa análise prévia? Sim. Recentemente eu estava fazendo um curso com um amigo meu de uma tecnologia chamada Machine Learning. O que é Machine Learning? E o que é inteligência artificial? Machine Learning é uma parte da inteligência artificial. Você vai alimentando o computador com tantas informações, com um conjunto imenso de variáveis, que com o tempo e com a massa de dados ele vai te dando a resposta. Nessa época de Covid, nós tivemos pelo menos 3 propostas de pesquisadores mostrando como uma massa variável de dados, teve febre, não teve febre, etc. Professor Edson, deu problema na sua Devem ter transmissão. ouvido essas notícias. Espera aí, professor Edson, deu um problema na sua transmissão. Você pode parar, voltar lá onde você falou sobre Covid? Quais eram os sintomas do Covid? Parou ali. Congelou a tua tela. Alô, alô? Aí. Alô? Tá bom, tô som. Tá certo. Então, veja, 3 grupos de pesquisadores diferentes, usando a inteligência artificial, propuseram formas de fazer o diagnóstico do Covid. Edson, acho que estão te boicotando aí. Acho que quando você fala disso, estão em cima de você porque te boicotam. Que está cuidando do nosso... Edson? Caiu? Acho que a gente vai ter que marcar a próxima data. Vamos marcar o próximo dia, eu acho que é melhor. Então, há uma proposta aqui que eu gostaria de fazer para que fosse no dia 10. Pode ser? Vamos fazer esse sinal aqui pelo Reaction? Dia 10 pode ser? Ou fazer o sinal do OK? Tá? Voltei, Beto. Eu percebi que eu caí agora. Só que nós estamos marcando uma próxima reunião para o dia 10, viu, Edson? Tá bom. Mas então, só para me responder, normalmente a inteligência artificial reúne uma grande massa de dados para responder uma questão única. A análise de conjuntura supõe uma visão mais ampla de cenário, aonde a inteligência artificial pode ser uma metodologia auxiliar. Ok. Assim como a pesquisa de análise estatística, assim como a análise de rede. É uma baita de uma ferramenta, mas ela não me dá conjunto, ela não me dá objetivo, ela não me permite... números, né? Exatamente. Ela não me permite determinar o campo do xadrez. Fator numérico que fala, né, professor? Exato. Ok, obrigada. Tá bom? Desculpem. Então, podemos concluir aqui, Edson? Sim, de minha parte, agradeço a confiança e peço desculpas se não cheguei a responder todas as dúvidas. Mas me parece que a gente pode aprofundar esse exercício, que é o exercício que todos teriam que fazer para iniciar uma análise de conjuntura. Reunir o grupo e responder quem somos e o que queremos. A gente pode aprofundar um pouquinho o exercício com um pouquinho mais de tempo num próximo encontro para pelo menos definir esse passo inicial. Os outros passos são até mais fáceis. Beto, muito obrigado. Nada, imagina. Gente, então, muito obrigado. Está marcado, então, dia 10
às 20 horas, tá? Esse exercício. Enquanto isso, vai ser mandado algum material, Edson, agora? Para eles? Eu gostaria que vocês continuassem, quem não respondeu, respondesse ao formulário, e aí eu vou usar esse formulário como material de base, e depois eu vou usar o Jamboard para a gente ir aproximando as formulações para ver se a gente, no exercício teórico, conseguimos chegar nesse grupo em particular, a uma formulação de quem somos e a uma formulação do que queremos. Ok. Muito obrigado, gente. Gente, Obrigada. tudo de bom. Felicidades. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Boa noite. Obrigado, Edson. Tá joia. Beto, Oi? se eu não te entregar o texto hoje, tem muito problema para você? Não, não. Até o final desse mês está bom. Não, é que eu estruturei a pesquisa, já está mais ou menos encaminhada. Não, Mas tranquilo. eu não consegui finalizar, porque eu estou lecionando História das Instituições Políticas no Brasil e eu estou entrando na última semana de aula. Aí eu tenho um material para corrigir e eu acho que não vai dar para finalizar hoje. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Obrigadão. Tá?